Quero trazer para vocês aqui 3 efeitos que eu entendo que são importantes para que o avivamento ele possa existir em nosso meio. Primeiro efeito do avivamento. O avivamento ele retira o mundo da igreja. Olha o que diz João 15, 18 e 19. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso, entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ei, nós não somos desse mundo. Nós somos peregrinos nesse mundo. A nossa casa é o céu. É lá que você não vai ter mais sofrimento. Lá que você vai caminhar por ruas de ouro. Lá que você vai ter uma casa sem pagar aluguel. É lá que vai chegar o seu tempo de descanso. Esse mundo, tudo aqui está de passagem. Tudo que Deus coloca na sua mão é para que você possa ser mordomo de Deus, para cumprir sempre os projetos de Deus aqui na terra. E você muitas vezes negocia princípios da Bíblia para poder alcançar certas coisas do mundo, achando que o mundo é que vai te dar as conquistas para a sua vida. E você esquece quem vai trazer conquista para a sua vida é o Deus Todo-Poderoso que está nos céus, sempre a nos olhar, a cuidar de nós, a zelar pela sua vida e pela sua família. Então, primeiro efeito do avivamento, nós precisamos retirar o mundo da igreja. Aqui não é lugar de assemelhação. Aqui precisa haver transformação de vida. Se temos que tirar o mundo da igreja, não cabe mais aquele espaço para aquelas, sabe aquelas mentirinhas? A gente acha que não tem significado. Mas no reino de Deus não existe mentirinha e mentirão. Tudo é pecado. Sabe aquelas fofocas? Hoje em dia tem nome bonito, né? Fofoca gospel, né? Queima, né, Jeová? Tem que tirar a fofoca do meio da igreja. Sabe aquelas dissensões? Ah, esse cargo é meu, eu faria melhor, fulano tem menos capacidade. Já ouviram isso? Isso chama-se divisão. Divisão não pode acontecer dentro da igreja, porque tudo isso são coisas do mundo. Aqui existe unidade, aleluia, santificação, aleluia, prestação de culto a Deus, aleluia, louvor a Ele que é digno de honra, glória e majestade. Aqui é lugar de cura, aqui é lugar de milagre, aqui é lugar de conforto, aqui é lugar de renovo. Igreja é para tudo isso, não para ter semelhança com o mundo. É por isso que, como efeito do avivamento, o avivamento retira o mundo da igreja. Aqui é lugar para sermos santos e buscarmos cada vez mais sermos santos em nome de Jesus. 1 Coríntios 3 e 19, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Aí vem aqui a parábola do joio e do trigo, né? Sempre na igreja vai haver joio e trigo, mas Deus preserva os dois juntos até um momento apropriado, para que Ele possa dar oportunidade, para que as pessoas possam se entregar a Ele, porque a igreja é o hospital. Aqui as pessoas vêm também para poder serem tratadas, saradas e curadas em nome de Jesus. Diz assim a parábola, que havia um senhor que ele semeou trigo, jogou sementes boas, mas veio um homem mau e lançou também no mesmo ambiente sementes ruins, que geraram joio. E trigo e joio têm algumas características que, no momento do crescimento, não se consegue identificar um ou outro. Por quê? O joio ele é parasita. Ele vai lá nas raízes do trigo, para que ele possa pegar suas energias, para que ele possa crescer. Por isso que a Bíblia fala que veio o servo e perguntou, tu plantaste sementes boas, mas tem joio junto com o trigo. Nos autoriza a arrancar o joio do trigo. E a Bíblia fala que o Senhor fala, não arranca.
Porque se você arrancar, vai vir junto trigo e joio. Ou seja, aqueles que não precisavam ser arrancados, serão arrancados por consequência do joio. E por coincidência ou não, o trigo em Israel, ele é colhido no mês de junho, mês de fortes ventos. Porque através dos fortes ventos, conseguimos identificar quem é trigo e quem é joio. Porque o joio, ele é duro. Duro, tem caule duro como caule de bambu. Pode vir o vento que for e ele não consegue se encurvar. Ele quebra, mas ele não se encurva. Já o trigo, ele é maleável. Quando vem o vento, ele consegue até ir ao chão, consegue até se prostrar ao chão, para que aquele que vai vir como lavrador, quando vir o forte vento, ele possa identificar aquele que vai conseguir se dobrar diante dele e aquele que vai conseguir apenas permanecer de pé diante dele. A Bíblia faz uma semelhança de que o sopro que traz esse significado aqui da parábola, esse sopro para a sua vida é como se fosse o sopro do Espírito Santo de Deus. Porque crente avivado, quando vem o sopro do Espírito Santo de Deus, ele consegue se ajoelhar, ele consegue se encurvar, ele consegue se quebrantar diante do sopro do Espírito. Já as pessoas que não têm compromisso com Deus, mas que estão na igreja, pode vir o vento forte que for, elas vão sempre permanecer o quê? Duras, porque a glória é para elas, a honra é para elas, e elas não vão se encurvar diante do sopro do Espírito. Aí ficou fácil. Quando vem o sopro do Espírito, vem o lavrador com a foice. Quem ficou de pé, corta. Quem ficou de pé, corta. Quem ficou de pé, corta. Agora, quem se ajoelhou? Quem se ajoelhou é trigo, porque ele ouviu a voz do Espírito Santo. Quem se quebrantou, quem se jogou, quem consegue adorar a Deus em todo o tempo é porque é trigo, porque ele tem negócio com Deus e é crente avivado. Essa parábola traz ensinos fantásticos para nossas vidas. É por isso que muitas vezes tem pessoas na igreja pintando e bordando. Mas o Espírito Santo do Senhor permite como uma forma dele poder conhecer a verdade e se arrepender para que ele possa se encurvar diante daquele que é digno de toda honra, glória, louvor e majestade. Segundo, avivamento retira a igreja das quatro paredes. Ei, qual foi a última vez que você ganhou uma alma para Jesus? Porque se salvação é tão bom para a sua vida, por que você não prega a palavra de Deus para que outras vidas possam ser salvas? A igreja precisa resgatar a paixão por almas. A igreja avivada, ela quer ruas, quer praças, quer sertão, quer África, quer os quatro cantos da terra para evangelizar. Pregar aqui dentro é fácil. Dizer que é cristão aqui dentro é fácil. O avivamento, ele retira a igreja. Vocês são a igreja. Da igreja para poder pregar a palavra de Deus, para que o seu bairro possa ser impactado, a sua cidade possa ser impactado, porque não o seu estado, o seu país. Não tem como você ser um crente avivado que não consiga pregar a palavra de Deus para aqueles que você sabe que não conhecem a palavra de Deus. Porque quem é cheio do Espírito Santo, ele tem sede por almas. Se a igreja tem buscado o avivamento, nós precisamos sair das quatro paredes para poder impactarmos esse bairro. Olhe para o seu lado. Olhe quantas cadeiras temos vazias nesse culto. E não é porque é feriado, não. Véspera de feriado, melhor falando. É porque tem pessoas que precisam ser evangelizadas para que elas possam viver da comunhão desse corpo. Corpo chamado noiva. Noiva que um dia vai selar as bodas com o Cordeiro que está nos céus, só aguardando a igreja que sou eu e você. Não perca tempo. Comece a evangelizar hoje para as pessoas que você ama, para as pessoas que estão ao seu redor. Por qualquer pessoa que você passar na rua, evangelize, pregue a palavra de Deus.
Porque muita gente acha que avivamento é para você falar em línguas, rodar, pular. Mas a primeira essência do receber o Espírito Santo de Deus é para você evangelizar e pregar a palavra de Deus. Mas recebereis o poder do Espírito, que há de vir sobre vós. E olha só, e ser-me-eis testemunhas. Testemunha de quê? De contar que Jesus cura, de que Ele salva, de que Ele liberta, de que Ele transforma a vida, de que Ele ama. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A razão primária para o batismo com o Espírito Santo não é o falar em línguas, mas o propósito primeiro do revestimento do poder é pregar o Evangelho, anunciar a Jesus, comunicar a Jesus. Por isso que a ordenança diz assim, se reúnam, busquem, acreditem, até que do alto venha o revestimento. E só depois desse revestimento é que eles se separaram e saíram para poder pregar a palavra de Deus. Então, se você recebeu esse batismo com o Espírito Santo, saiba que não é apenas para poder falar em línguas, mas como fonte primária, pregação da palavra de Deus. Olha o que diz Mateus 28, 19 e 20. Jesus dizendo, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação, dos séculos. Marcos 16, 15, Jesus dizendo também, e disse-lhes, ide pelo mundo todo, e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Lucas 24 e 47. E que em seu nome será pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Um dia alguém avivado assumiu o compromisso de pregar a palavra de Deus, impactou outro, que foi cheio do Espírito Santo, pregou a palavra de Deus, que impactou outro, que pregou a palavra de Deus, e chegou até a minha vida, a sua vida, e a todos que estão aqui nessa igreja. Nós precisamos manter o legado da luz de Jesus brilhando no mundo, até que Ele volte, e é sua responsabilidade pregar esta palavra. É forte, né? É forte, Brasil, né? Terceiro, o avivamento retira a igreja do mundo. Ei, Jesus está voltando. Você sabia disso? Fala para o seu irmão do lado, Jesus está voltando. Antes do arrebatamento vai haver um grito. Esse brado será para despertar a igreja. Joel 2, 28 e 29, ele desperta esse grito. E ao estudarmos aí a parábola das 10 virgens, a gente deixa muito claro alguns pontos de que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus, por alguns simbolismos. Essa parábola nos conta que existiam 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Veio um brado, e aquelas que tinham azeite de reserva permaneceram fiéis até o encontro com o noivo. Mas aquelas que não tinham tomado as precauções necessárias para poder ter azeite de sobra na sua vida, elas não conseguiram se encontrar com o noivo. Eu aprendo algumas coisas aqui. Primeiro, o azeite na Bíblia, ele é associado ao Espírito Santo. Se eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, eu sou cheio de azeite. Só que o azeite é quem faz a luz brilhar. E o que faz a chama de Jesus brilhar sobre a sua vida é o Espírito Santo que está dentro de você. Se você deixa o Espírito se apagar dentro de você, a luz de Jesus também se apagará de sobre a sua vida. Mas uma igreja avivada, ela precisa ser cheia do Espírito Santo de Deus. Só que o Espírito Santo não pode ser compartilhado. É algo individual. É você e o Espírito Santo. E o Espírito Santo é dado a quem pede, a quem busca. A Bíblia fala isso.
Quanto mais você busca a presença do Espírito Santo, mais você vai ser cheio do Espírito Santo. Quanto mais você tem azeite dentro de você, Espírito Santo, mais a luz de Jesus, ela brilhará sobre a sua vida. Como é que está a sua vida em comunhão para com Deus? Será que a sua vida deixa transparecer a luz de Jesus brilhando em você? Ou você é tão semelhante ao mundo que as pessoas não conseguem enxergar Deus na sua vida? O avivamento, ele vai te impactar de uma forma tão grande que por onde você passar, as pessoas vão saber de que você é perturbador desse mundo. Sabe por quê? Porque você vai fazer a diferença em desacordo com o que o mundo faz, mas em harmonia com a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus, porque sem sermos cheios do Espírito Santo de Deus, não veremos a glória do Pai. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiais, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Você precisa estar preparado todos os dias da sua vida. Você precisa ler a palavra de Deus todos os dias da sua vida. Você precisa orar a Ele em todo o tempo. Você precisa fazer a diferença por onde quer que você venha a passar. Nós precisamos ser uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo de Deus, sempre dizendo: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque a igreja cheia do Espírito Santo de Deus, ela anseia pela volta de Jesus. E quando Jesus vier, quando a trombeta soar, nós encontraremos com Ele nas nuvens, para sermos levados para o céu, para caminharmos por ruas de ouro, para vivermos uma alegria que é impossível descrevermos aqui nesta terra. Ei, você é peregrino nesse mundo, tudo nesse mundo passa, mas a sua salvação, ela é eterna. Imagine você num corpo transformado. Imagine você falando com Abraão, com Isaac e Jacó. Estaremos juntos lá. Imagine você recebendo uma coroa, e você vai receber essa coroa em nome de Jesus. Imagine você cantando num coral, um hino sem igual, um hino triunfal. Quantos querem ir para lá? Aleluia.